Imparcial da sequência hoje é uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Presidente Prudente. A partir de um sorteio realizado com representantes dos concorrentes, foram decididas as datas das entrevistas que ocorreram entre os dias 1º e 9 de outubro e as datas das publicações, sempre às terças e quintas-feiras, entre os dias 13 e 29 de outubro. Para a sabatina com os candidatos, foram acordadas 8 perguntas, sendo 6 delas iguais para todos e outras 2 que levam em consideração as experiências sociais e políticas do candidato. O tempo aproximado de resposta é de 2 minutos por pergunta. A entrevista de hoje é com o candidato Fábio Sato, do MDB, que aos 40 anos busca a eleição ao lado de Jailton Santiago, nome escolhido para ocupar o cargo de vice-prefeito. Solteiro e com ensino superior completo, Fábio faz parte da coligação Mudar de Verdade, composta pelos partidos MDB, Cidadania e Republicanos. Esta não é a primeira campanha política de Fábio Sato, já que em 2012 ele se candidatou a prefeito, mas não foi eleito. Em 2014 a deputado estadual, quando ficou como suplente. Em 2016 novamente a prefeito, mas não eleito. E em 2018 a deputado estadual, quando ficou como suplente. Confira a entrevista agora que, por causa da pandemia, ocorreu de forma virtual. Candidato, primeiro eu gostaria então de agradecer a sua participação, agradecer a sua entrevista aqui no nosso espaço e já vou começar te fazendo a pergunta em relação ao seu eleitorado, né? Caso o senhor seja eleito, eu gostaria de saber qual que é o projeto carro-chefe do seu plano de governo ou então os projetos, né, carro-chefe aí do seu plano. Obrigado pela entrevista, viu? Ok, eu agradeço o Jornal Imparcial pela oportunidade democrática a todos os candidatos e que a Presidente Prudente. Bom, eu estudo a questão da cidade há 8 anos. Eu fiz uma pós-graduação na área também e fiz mais de 1.000 visitas a casas e empresas durante esses 8 anos. Então, quando você faz centenas de vezes a mesma coisa, você acaba ficando bom naquilo, como se fosse um treino, como se fosse um esporte. Você pratica e você fica com habilidades nisso. E uma campanha, eu vejo muita similaridade nisso, porque eu ouvi mais de 15.000 pessoas em Prudente e a partir dessa experiência eu construí esse plano de governo ao longo dos 8 anos. Então, o resumo disso é, o prudentino, ele gosta de viver na cidade. A nossa cidade é boa para morar, boa para viver, mas o maior problema aqui na cidade é o desenvolvimento. As pessoas estão precisando de emprego e renda. Essa é a maior dificuldade e o maior desafio para a próxima gestão. Outra coisa que eu percebi ao longo desses 8 anos e dessas centenas e centenas de visitas é que as pessoas querem um governo próximo ao povo. Elas querem um prefeito que esteja presente e junto à população. Então, talvez esse seja o maior legado e a maior riqueza que um prefeito pode fazer pela cidade. As pessoas querem ser ouvidas. Elas querem se sentir próximas à prefeitura. Eu costumo dizer que a prefeitura não é o prédio. A prefeitura é onde o prefeito e o povo estão. Então, dito isso, eu respondo. O nosso plano de governo é proximidade com a população, manutenção, zeladoria do município. Nós estamos acostumados aqui a ter uma cidade bem cuidada, com os serviços básicos essenciais funcionando. As pessoas querem apenas isso. O básico bem feito, emprego e renda para ter dignidade na sua família. Ótimo. Candidato, um tema que a gente sempre costuma tratar no Jornal Imparcial e que não poderia ficar de fora é a questão dos alagamentos aí do Parque do Povo, que a gente sabe que são problemas muito comuns no município. A gente sabe também que em julho deste ano o empréstimo ele foi aprovado no valor de 46,8 milhões de dólares junto ao Fomplata e a negociação agora depende de algumas variáveis, como a contrapartida de 20% do município. Se o senhor for eleito, gostaria de saber aí qual que é o seu plano para que este problema seja resolvido ou para que as negociações caminhem a fim de solucionar o problema. Eu acredito que esse empréstimo seja viável porque a cidade precisa, são obras essenciais e a cidade cresceu e falta agora a infraestrutura adequada para interligar todos os bairros e obras como essa do Parque do Povo. Bom, vamos lá. Primeiro, o Parque do Povo é o nosso cartão postal. É o espaço mais democrático da cidade. Se você analisar Prudente por cima, o Parque do Povo fica exatamente no centro da cidade. Então é de fácil acesso a todos os bairros.
Antes de falar da enchente, eu quero falar sobre o Parque do Povo em si. É um lugar belíssimo, onde as famílias vão, as pessoas praticam esportes, crianças, idosos, gente de todas as idades. E eu questiono, quem é o gerente do Parque do Povo? Por incrível que pareça, nós não temos um gerenciamento do parque. E pela sua grandeza e importância, nós vamos implantar um gerenciamento exclusivo, porque o espaço merece. Ele vai ser muito mais bem cuidado, com atividades socioculturais e esportivas diariamente, com um gerenciamento exclusivo. Com relação ao alagamento, é simples, só que é complexo. Por que é simples? Um corpo de engenheiros, um estudo técnico, vai mostrar qual é a melhor obra para resolver definitivamente essa questão. Não adianta as pessoas irem para o Facebook e darem ideias mirabolantes. Isso tem que ser feito por engenheiros, por urbanistas, por arquitetos. Então, um corpo técnico é que vai apresentar para o prefeito as melhores soluções e cabe ao prefeito escolher o melhor modelo e fazer a execução da obra. E esse empréstimo que você citou está dentro desse orçamento. Ótimo. Sato, a gente sabe que inúmeras empresas no município alegam o que elas chamam de falta de incentivo fiscal. Isso faz com que empresas migrem para outras cidades ou até mesmo para outros estados. E, claro, também isso tem consequências na cadeia produtiva do município. Quais são suas propostas para incentivar que as empresas fiquem em Presidente Prudente, as que já estão aqui, ou então até para atrair empresas de fora e que venham para o município? Gabriel, faltando poucos dias para a abertura das urnas, algumas verdades têm que ser ditas. Então, em nenhum momento aqui eu vou ofender uma pessoa ou falar mal de uma situação. Eu estou analisando o contexto do desenvolvimento em Prudente. A Secretaria do Desenvolvimento, que deveria fazer isso, por muitos anos foi usada como moeda de troca política nos acordos que se fazem nas coligações. Então isso acabou atrasando a mentalidade empreendedora da Prefeitura de Prudente. Quando você usa uma pasta tão importante e sensível, que é o desenvolvimento, como moeda de troca política, a pasta estagna. E foi isso que aconteceu. Nós perdemos a capacidade de ser uma cidade atrativa, atraente e que dialogue com o empresário. Quem gera emprego faz conta. Se aqui em Prudente você não tem incentivo, não tem diálogo, você vai procurar no vizinho. E foi isso que a cidade de Regente Feijó fez. Para finalizar esse assunto, em 30 segundos, eu quero citar uma coisa muito chata. Aquele distrito industrial, Aquiles e Gabor, no distrito ali, indo para Ângelo Rena, na Ângelo Rena, melhor dizendo, eu conheci e conversei com alguns empresários, é uma denúncia grave isso, que foram procurados pela prefeitura na época, isso em outras gestões, e foram solicitada dinheiro, propina, para que eles se instalassem lá. Então, isso tem que ser dito. A corrupção gera desemprego e temos que acabar com isso em Prudente definitivamente. Sato, a gente também sabe que ao longo dos anos, Prudente não conseguiu encerrar as atividades do aterro sanitário do município. Enquanto isso, a atual gestão ela aposta no CIRSOP, que é o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista, para tentar resolver e reverter aí essa questão. Como que você pretende, talvez, dar continuidade a essas negociações ou até mesmo encerrar as atividades do aterro ou resolver este problema? Perfeito, Gabriel. A questão do lixo imprudente, do resíduo sólido, é uma questão, tal como a enchente do Parque do Povo, 100% técnica. Então, ela tem que ser tratada por especialistas na área. O nosso aterro atual tem capacidade para mais 2 anos a 2 anos e meio para você receber lá, de acordo com a atual situação do espaço. Nós produzimos 200 toneladas de lixo por dia. É uma média de 1 quilo por habitante em Prudente, mais ou menos. Então, é uma situação grave. Prudente tem que sentar numa mesa, a prefeitura tem que sentar numa mesa e ver quais são as melhores opções. A construção de uma usina de tratamento de resíduos sólidos na cidade é uma opção, é a que mais me agrada no momento. Nós temos tecnologia para isso e técnicas modernas garantem que o lixo vire, inclusive, energia e reciclagem, gerando dinheiro. Então, nós temos que aproveitar isso. Menos de 5% do resíduo sólido do Prudente é reciclado.
Nós queremos trabalhar com educação ambiental junto às escolas, junto às crianças e criar um programa municipal de reciclagem. Agora, com relação ao resíduo, é isso. Nós temos que ver, é melhor aderir a um consórcio, construir um próprio, o que precisa é resolver isso definitivamente. E é uma decisão técnica, operacional e racional. Ótimo. Candidato, e já em relação ao âmbito financeiro da prefeitura, o que você pretende fazer para equilibrar os cofres públicos ao longo do mandato, se for eleito? É um assunto bem interessante esse, porque isso não é um problema só de Prudente. Trabalhar com gestão pública é administrar escassez. Sempre vai ter mais demanda para fazer do que orçamento disponível. Isso é no Brasil inteiro. Então, o que nós temos que fazer? Enxugar atividade meio, diminuir a atividade meio. Vou te dar um exemplo. Prudente hoje gasta mais de R$200 mil por mês com aluguéis de prédio. Então, esse número ele pode ser diminuído. Nós temos muitas áreas públicas da prefeitura paradas que podem ser adaptadas e você constrói lá esse espaço e você deixa de pagar aluguel. Então, quando você paga R$40 mil, como é o caso de um barracão aqui em Prudente, todos os meses, é um custo para o município. Então, vamos tentar enxugar a atividade meio e fazer mais na ponta, que é onde interessa, que é no bairro, que é lá na vila, onde o povo mora. E aproveitando esse gancho, Gabriel, a gestão pública, o que significa? Se você tirar o povo, a população, do centro da atenção o tempo todo, você perde a razão de existir. Você tem que colocar o orçamento o mais próximo possível da população. A atividade meio acaba corroendo a nossa riqueza. Ótimo. Candidato, em fevereiro deste ano, o Jornal Imparcial noticiou que a prefeitura estudava, à época, a privatização da Cidade da Criança, que hoje tem uma gestão compartilhada. Se o senhor for eleito, o senhor tem a intenção de abrir este e outros espaços da cidade para iniciativa privada, ou o senhor acredita que o município deve continuar aí arcando com os custos? Poucas pessoas na cidade têm noção do que a Cidade da Criança é em potencial. Gabriel, eu sou capaz de afirmar para você, para o Imparcial e para todos os eleitores de Prudente que a Cidade da Criança é capaz de fazer uma verdadeira revolução econômica e turística em Presidente Prudente. A água que passa aqui em Prudente é a mesma que passa em Olímpia. Nós temos condições de transformar a Cidade da Criança num imenso parque aquático capaz de atrair turistas da região toda, do estado de São Paulo e até do Brasil. E toda a área em volta pode ser urbanizada e feito loteamentos, ranchos, chácaras. Nós temos um potencial muito grande. A Cidade da Criança é um ouro e nós vamos lapidar isso e tem que ser feito parceria público-privada. O que significa isso? Entrada gratuita para a população em todas as áreas do parque. E você faz a cobrança, que é justo, dentro do parque aquático. Isso já é feito hoje. Só que não está sendo explorado, porque essa gestão não pode ficar na mão do poder público. O poder público não tem essa habilidade, não é o DNA dele fazer gestão de parques. Nós temos que fazer a PPP, Parceria Público-Privada. Ótimo. Sato, dando sequência aqui então, a gente sabe que Prudente ela é conhecida por ser um grande celeiro de atletas. Quais são as suas propostas para fomentar o esporte local, garantir aí a valorização dos atletas prudentinos? Eu acabei de sair de uma reunião justamente com pessoas ligadas ao esporte. E eu fiz isso algumas vezes durante essa eleição. Se juntar os 8 anos que eu tenho de treinamento para ser prefeito de Prudente, e eu treinei bastante, o esporte é uma pasta extremamente sensível, porque assim como a SEDEP, que é a Secretaria de Desenvolvimento, ela também foi usada por um período como moeda de troca política. E o esporte é uma pasta maravilhosa para ser explorado em Prudente. Nós temos aqui história, temos raiz e temos um potencial imenso para fazer o esporte como um instrumento tanto da educação, quanto do lazer, quanto do alto rendimento. Nós temos pessoas extremamente capacitadas e motivadas a reescrever essa história do esporte em Prudente. A nossa equipe está sendo assim agraciada com muitas ideias. E por isso que a gente está falando isso, Gabriel. A mudança tem que ser total. Eu aproveito aqui os últimos 30 segundos dessa pergunta
para aproveitar e dizer que a reestruturação da prefeitura vai ser 100%. Nós não temos ideia de aproveitar nenhum secretário e nenhum cargo comissionado dessa gestão. A renovação é total, a mudança é para valer. Ótimo. Candidato, dando um encerramento já aqui então a nossa entrevista, a última pergunta é: por qual razão o eleitor deve colocar a máquina pública nas suas mãos? Eu deixo essa resposta com o meu olhar. Eu quero olhar no olho do eleitor e, se ele sentir que eu estou sendo sincero e verdadeiro, ele vai confiar o voto em mim. Faz 8 anos que eu estou tentando furar a bolha em Presidente Prudente. O que é furar a bolha? É alguém que não tem acordo político, não tem padrinho político, um menino que nasceu na Vila Furquim e hoje tem 40 anos de idade, que aos 14 anos estava com a carteira de trabalho assinada, aos 16 anos eu estava no Japão trabalhando na Toyota, numa linha de produção. Antes dos 30, eu já tinha assinado dezenas de carteiras de trabalho como empregador, e eu sou um lutador e um apaixonado por Prudente. Eu estudei essa cidade durante 8 anos. Eu fiz mais de 1000 visitas. Eu olhei no olho de mais de 30 mil prudentinos. E é isso que eu tenho para mostrar. Trabalho e verdade. Essa eleição, Gabriel, não é a eleição do marqueteiro que cobra 300 mil reais para manipular a eleição. Não é a eleição de você falar palavras bonitas. É a eleição da verdade. E eu estou aqui, olho no olho. E para finalizar, nós precisamos de união. União. Eu tomo aqui a decisão de falar com o candidato, o deputado Ed Thomas, que eu preciso dele como deputado. Porque ele não ganhando a eleição, no outro dia, 16 de novembro, ele volta a ser deputado. E nós precisamos de representantes na Assembleia Legislativa. Então fica aqui publicamente o meu convite para sentar com o deputado Ed Thomas, porque eu, Fábio Sato, prefeito, preciso do deputado para a gente fazer a cidade crescer. Ótimo. Candidato, então era isso. Eu agradeço a sua entrevista, o seu tempo aqui para o nosso espaço e até uma próxima oportunidade, tá bom? Parabéns, imparcial, e aconteça o melhor para Prudente. Aqui na descrição do vídeo você confere as datas e os nomes das entrevistas. Vale lembrar que o material também será publicado na versão impressa, no nosso site e no nosso aplicativo O Imparcial Digital. Além disso, todas as informações deste vídeo foram retiradas do portal de divulgação de candidaturas e contas do TSE. Até a próxima!